Estimados amigos, camaradas, ainda dizem que os alentejanos falam e andam devagarinho. Aqui o nosso cabeça de lista, o João Dias, demonstrou que com força, com ânimo, com esperança e confiança, vamos partir para esta batalha falando com o coração nas mãos, falando daquilo que sabemos. Uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo de Aljustrel. Estamos a 2 semanas das eleições para a Assembleia da República. Entramos na derradeira fase desta importante e decisiva batalha eleitoral para o futuro imediato do país e da vida do nosso povo. Uma batalha onde a opção que está colocada é de decidir entre avançar no que é preciso fazer pelo desenvolvimento do país e pelos direitos dos trabalhadores e do povo, dando mais força à CDU para afirmar e concretizar uma política alternativa, ou andar para trás, deixando o PS de mãos livres para praticar a velha política com ou sem o PSD e o CDS. Em 2015, travamos e vencemos com a luta dos trabalhadores e do povo e o decisivo contributo do PCP, uma dura batalha para pôr fim a uma violenta ofensiva contra os trabalhadores e as massas populares. Hoje precisamos de travar e vencer uma nova batalha, a da criação de condições para continuar a avançar e impedir que se volte para trás. É esse o grande desafio que temos pela frente, e isso exige reforçar e reforçar bem a CDU. Estes 4 anos da nova fase da vida política nacional mostraram que valeu a pena a luta para abrir o caminho da solução dos problemas do povo e do país. Mostraram desde o primeiro momento quão falsas eram as recorrentes campanhas que faziam crer que as eleições legislativas seriam para eleger primeiros ministros, ou que seria decisivo era saber qual o partido mais votado para governar, pensadas para perpetuar o ciclo vicioso da alternância sem alternativa. Não são eleições para eleger primeiros ministros. São para eleger 230 deputados na Assembleia da República. A vida política nacional recente desfez esse engano com o decisivo contributo do PCP. Hoje, pela experiência vivida, muitos mais portugueses reconhecem e sabem quão importante é ter deputados vinculados com os interesses dos trabalhadores e do povo, deputados eleitos pela CDU. Nestes 4 anos, viu-se bem quem avançou com medidas e soluções para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações. Foram as forças da CDU e os seus deputados que fizeram a diferença, com a sua iniciativa, com a sua proposta e firme ação para repor direitos e rendimentos, mas também para garantir a consagração de novas conquistas. 4 anos que mostraram que valeu a pena a luta, a ação e a intervenção do PCP, do PEV, das forças da CDU. Sim, camaradas e amigos, quem há 4 anos votou na CDU, hoje pode fazer um ponto de situação. O seu voto foi honrado, o seu voto foi respeitado por o que dissemos na campanha eleitoral, fizemos e dissemos na Assembleia da República. Não foram 4 anos fáceis, foram 4 anos de ação e de luta. O balanço ao trabalho realizado nesta legislatura pelas forças da CDU mostra uma intervenção sem paralelo. Muitas das medidas que os trabalhadores e a maioria dos portugueses reconhecem como positivas têm a marca da iniciativa e do voto dos partidos da CDU.
Sim, foram as bancadas do PCP e do Partido Ecologista Os Verdes, que surgiu a intensa atividade também com propostas inovadoras e na procura de soluções a novos e velhos problemas. Desde logo, o que permitiu concretizar aquilo que foi objeto de grandes lutas do povo e dos mineiros e do seu sindicato. O reforço e alargamento do regime especial de acesso a pensões de invalidez e velhice dos mineiros da Fundo da Mina e aos trabalhadores da lavaria dos minérios. E aqui que ninguém nos ouve, posso dizer-vos, camaradas, de uma forma fidedigna, que foi das coisas mais difíceis de arrancar, porque o Partido Socialista apenas queria reconhecer um estatuto aos trabalhadores das pedreiras. Aos mineiros já estava reconhecido. Não havia verba disponível, que custava muito caro estender isso aos mineiros, aos trabalhadores das lavarias. Persistimos até que o Orçamento do Estado acabasse por reconhecer a verba necessária para concretizar e incluir os trabalhadores das lavarias. Quando muitos achavam que nem valia a pena pensar nisso, os mineiros nunca baixaram os braços na luta por essa conquista. Foi igualmente justo o seu alargamento aos trabalhadores da indústria de extração e transformação da pedra, uma proposta defendida pelo PCP há mais de 20 anos. No Orçamento de Estado para este ano de 2019, a primeira proposta que o PCP apresentou foi exatamente esta para concretizar essa justa reivindicação. Insistimos até ao último momento com toda a nossa determinação para a sua aprovação. Como já tive a ocasião de dizer, na proposta de Orçamento do Estado para 2019, apresentada pelo Governo do PS, constava apenas a antecipação da idade da reforma para os trabalhadores da extração da pedra. Foi por proposta do PCP que o regime de antecipação da idade da reforma foi alargado aos trabalhadores das lavarias de minério e aos da transformação da pedra. E agora que há aí algumas vozes do PS a dizer que tem que se libertar dos empecilhos, para eles, empecilho foi a nossa proposta, estendendo aos trabalhadores, aos mineiros das lavarias, pois fomos de facto empecilho porque queríamos repor a justiça e o reconhecimento de um estatuto diferente aos trabalhadores das lavarias. Propusemos ainda que, para efeitos do cálculo da idade da reforma, esta fosse reduzida em 3 meses por cada 6 meses de serviço efetivo nestas condições e a não aplicação do fator da sustentabilidade. Estas duas dimensões foram rejeitadas por PS, PSD e CDS, mas quero aqui dizer em Aljustrel que o PCP continuará a intervir para que elas se concretizem no futuro, na próxima legislatura, reconhecendo um direito legítimo aos mineiros. Mas uma lição a tirar, camaradas e amigos, é que este processo demonstrou, mais uma vez, que vale a pena lutar. Mostrou que vale a pena a organização, a mobilização e unidade dos trabalhadores e de como é decisiva para a reposição, defesa e conquista de direitos para a vida de cada um, mas também para o desenvolvimento do país. Mas se assim foi, em relação aos trabalhadores das minas, há outros avanços que não podem ser esquecidos e que têm a marca da CDU. Como propostas do aumento extraordinário das reformas e das pensões em 3 anos consecutivos,
graças à decisiva intervenção e iniciativa das forças da CDU. Sim, camaradas, eles queriam apenas descongelar as pensões e as reformas e dar um aumento em conformidade com o preço da inflação. Pois a diferença esteve aí. O PCP, os Verdes, a CDU avançaram com um aumento extraordinário para recuperar o tempo perdido e conseguimos, durante estes 3 anos últimos, conseguimos um aumento extraordinário que o PS não queria, que o Bloco se esquecia, mas que nós não nos esquecemos até conseguir essa realidade do aumento extraordinário das pensões e reforma. Avanços que vão dos salários aos feriados, ao subsídio de Natal repostos, ao desagravamento do IRS dos salários mais baixos e intermédios. Sim, camaradas, quantas vezes, andando por aí em iniciativas, muitas vezes ouvíamos este desabafo: isto já não é recuperável, este direito já está perdido. Particularmente em relação ao subsídio de Natal, estava tudo feito, camaradas. Estava tudo feito para que, com aquela trama dos duodécimos, chegasse a um momento em que chegava o Natal e não se recebiam um cêntimo, que o direito acabaria por ser perdido. Nunca desistimos. E hoje, esse direito, que é também conquista de Abril, convém não esquecer, porque ele foi conquistado em Abril, hoje foi reposto por causa da ação, da intervenção do PCP, da CDU na Assembleia da República. Tal como a valorização das prestações sociais no desemprego, na doença, ao aumento do abono de família, mas também à valorização das longas carreiras contributivas. Medidas, outras como as dos manuais escolares. Outra coisa, camaradas, que deu muita luta. O governo do PS torcia-se por todo o lado, que era mais o aumento da despesa, que isso não era suportável. Persistimos e hoje podemos dizer que temos essa bandeira, que até o 12º ano há sempre gratuitidade dos manuais escolares. E medidas como a redução das taxas moderadoras na saúde e dos custos dos medicamentos. Sim, várias medidas que mostram que tudo o que é avanço, tudo o que é medida positiva a favor dos trabalhadores e do povo tem a marca do PCP e do PEV, dos partidos da CDU. Alguns dizem, são trocos. Só quem tem a barriga cheia é que pode considerar isso. Só quem não passa por dificuldades é que não mede este alcance, este impacto em relação, como disse, às reformas, às pensões, aos salários, aos abonos de família. Mesmo em relação à questão do abaixamento dos passos sociais. Trocos não são, camaradas, são avanços, insuficientes, é certo, limitados, mas como força deste Partido Comunista Português, podemos dizer, sempre, mas sempre, valorizamos cada avanço, porque nós não queremos que sejam os pobres a lutar por um futuro melhor, queremos que seja um povo inteiro, que hoje cada avanço, cada melhoria também é uma medida de grande alcance. Ou os camaradas pensam que podemos transformar a sociedade com base apenas nos pobres? Não, camaradas. Nós lutamos por uma vida melhor para que depois se lute por esse objetivo supremo da transformação da sociedade na luta pela democracia e pelo socialismo. Avanços conquistados a pulso. Muito que se conseguiu não estava no programa do PS.
E para avançar foi preciso ultrapassar muitas e fortes resistências. Um percurso de avanços que não se avalia apenas pelo valor do que se conquistou, mas pelo que significou de contenção na evolução de um preocupante trajeto de governação no país que há muitos anos se vinha impondo pelas mãos, ora do PS, ora do PSD, ora do CDS, e que explica a existência das profundas desigualdades no país e os níveis de exploração do trabalho em Portugal. Um preocupante trajeto de muitos e largos anos que temos que impedir que se retome. E nós sabemos quanto os grandes interesses apostam na mudança das circunstâncias para voltar ao caminho do costume, com os trabalhadores e o povo a pagarem os desmandos da banca, do capital, as suas crises e a gula exploradora. Não se duvide, para avançar é preciso dar mais força à CDU. Só o reforço da CDU dá sólidas garantias de defesa dos progressos alcançados. Ou a CDU tem força e o país avança, ou o caminho, não se iludam, o caminho será andar para trás. E os riscos de andar para trás existem não apenas com o voto no PSD e no CDS, mas também com o voto no PS. Veja-se como hoje acenam com o espantalho de novas crises para justificar a recusa de medidas para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações, e como dramatizam o discurso contra os perigos das exigências excessivas que põem em causa a estabilidade. É ver a natureza das opções tomadas com as leis laborais do governo do PS recentemente aprovadas. Em relação à legislação laboral, impunha-se e impõe-se a revogação das normas que atacam os direitos dos trabalhadores. Mas, em vez disso, o governo do PS, com a sua opção de classe, ao serviço do capital, aprovou uma lei de alterações da legislação laboral em convergência com o PSD e CDS. E digo PSD e CDS. Muitas vezes se criou um equívoco que havia uma maioria de esquerda, um governo de esquerda, havia uma maioria com um acordo parlamentar. Mas quando se chega ao concreto, aqui está. Em relação à legislação laboral, o PS mais uma vez recorreu ao pronto-socorro do PSD e do CDS para fazer aquilo que os patrões queriam, aquilo que é inaceitável. Sim, propostas injustas. Injustas porque não só manteve as normas gravosas existentes, como acrescentou outras, designadamente o alargamento do período experimental para 180 dias, abrindo uma nova porta para a generalização da precariedade. Sim, camaradas, eu lembro-me em 76, na Assembleia da República, em que um governo do Partido Socialista avançou com a lei dos contratos a prazo. E na altura diziam, não, isto é apenas para atender a questões sazonais, isto é apenas para acudir a situações excepcionais. Foi o que se viu. Os contratos a prazo deram para tudo e para nada, e hoje podemos dizer que a precariedade alastrou e se aprofundou, porque o Partido Socialista foi quem abriu a primeira fenda na muralha do edifício jurídico-laboral, permitindo o aumento da precariedade. E hoje, mais uma vez, é o Partido Socialista que vem com esta história do período experimental de 6 meses demonstrar que quer, de facto, aumentar a precariedade. Sim, camaradas, 6 meses. 6 meses para um serviço de hotelaria, num bar, numa profissão simples. Percebíamos se fosse, enfim, uma formação de alta complexidade tecnológica. Mas não, camaradas, é para todos. Isto significa
uma ofensa e uma ofensiva contra as novas gerações de trabalhadores que vão para uma empresa, estão ali 6 meses, menos um dia, e o patrão pode decidir rua, sem indemnização, sem qualquer direito, com um estatuto menor, e isto significa que o PS está a faltar a uma palavra, a um compromisso com as novas gerações e depois não se admire que eles procurem o estrangeiro, que emigrem, porque a sua pátria lhes nega aquilo que eles têm direito. Sim, camaradas e amigos, estamos nestas eleições apresentando uma política com soluções para os problemas nacionais, soluções para dar resposta sem desfalecimento a 5 grandes problemas que urge resolver para assegurar o futuro do país e que esta região do Alentejo sente particularmente. Soluções para garantir a sustentabilidade demográfica e o pleno emprego. Soluções para reduzir as desigualdades sociais e a correção das simetrias regionais. Solução para o problema do desenvolvimento das forças produtivas, para assegurar um Estado com serviços públicos à altura das suas missões e que não temos. Soluções para garantir um elevado nível de investimento público que assegura a manutenção e o desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos do Estado e um forte impulso à produção nacional. Sim, sabemos quais são os grandes problemas do país e temos um programa que aponta a soluções. Assumimos como questão decisiva para o país a necessidade de valorizar direitos e rendimentos dos trabalhadores. O aumento geral dos salários, incluindo o salário mínimo nacional, para 850 euros. Alguns vêm dizer que vejam lá que os pequenos e médios empresários não aguentam tal aumento. O problema dos pequenos e médios empresários é outro. É poderem escoar a sua produção. É num quadro de acesso ao crédito, num caso da fiscalidade. Eles que vivem do mercado interno precisam que os trabalhadores ganhem mais, porque ganhando mais consomem mais. Ou seja, pequenos e médios empresários que estão dependentes do mercado interno e se falhar, naturalmente, falham as suas próprias empresas. A valorização dos salários também interessa aos pequenos e médios empresários para uma política de crescimento e de desenvolvimento económico do país. É preciso valorizar quem trabalha e quem trabalhou. É necessário garantir o aumento do valor real das pensões, com um mínimo de 40 euros ao longo da legislatura, assim como o direito à reforma por inteiro e sem penalizações dos trabalhadores com 40 anos de desconto e a reposição da idade da reforma aos 65 anos. É preciso avançar e queremos avançar. Avançar decididamente com a nossa proposta de creches gratuitos para todas as crianças até aos 3 anos, assegurando soluções transitórias até à implementação de uma rede pública que garanta a cobertura integral do país. Avançar na ampliação da proteção social com o reforço do sistema de segurança social público, capaz de assegurar a universalização e a majoração do abono de família e o reforço das prestações sociais. Avançar com um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos, inscrevendo como prioridade um programa de investimento na saúde. É preciso mais meios, mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. É preciso uma política que, no plano da saúde, dê resposta à eliminação das taxas moderadoras, que assegure a dispensa gratuita nas unidades de saúde e no SNS e nas farmácias dos medicamentos para os doentes crónicos,
para as famílias com carência económica e para doentes com mais de 65 anos. Avançar na construção de um país coeso, equilibrado, que assegura a defesa do interior e do mundo rural. Camaradas e amigos, foi com a CDU que se avançou. Será com a CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores do povo e do país. Estamos nesta batalha eleitoral determinados a confirmar e alargar a nossa influência para crescer, confiantes no trabalho realizado, no inquestionável papel desempenhado pelo PCP e pela CDU para levar para a frente o país e defender os interesses dos trabalhadores e do povo. Estamos nesta batalha eleitoral confiantes que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto e vamos percorrê-los, indo ao encontro dos portugueses, afirmando-lhe que não encontrarão com toda a certeza outra força política que dê maior garantia de que a CDU para defender o que se conquistou e avançar. Os trabalhadores e o povo sabem o que ganharam com a nossa iniciativa, com a ação da CDU. É hora de aprofundar este caminho. As eleições de outubro são a oportunidade com o reforço da CDU para o assegurar. Sim, camaradas, nós que amamos pelo país inteiro temos esta sensação. O resultado da CDU ainda está em construção. Podemos ir mais longe, falando, conversando, esclarecendo. Esta é a nossa missão. Não entregue esta tarefa apenas aos candidatos a deputados. Sejam também ativistas da CDU na procura de um bom resultado. Num quadro, camaradas, em que mais uma vez se ouvem as vozes agoirentas a falar do fim do PCP, da CDU. Pois, camaradas, desiludam-se e aprendam o seguinte: é que uma causa nunca morre enquanto existirem quem a defenda. E são centenas de milhares de portugueses que continuam com convicção, com força, com esperança, a acreditar que é possível uma vida melhor. Calem-se as vozes agoirentas, porque aqui estamos. Força dinâmica, força de convicções, força de proposta para acreditar que é possível um país melhor e um povo mais feliz. Viva a CDU!